foi o objetivo de Jesus para ele vir à Terra? Queridas, primeiro que nós sabemos do plano da salvação. Jesus ele veio para redimir a humanidade, para reconciliar a humanidade com Deus. Então ele vem, ele encarna, ele se humilha porque ele era Deus, ele é Deus. Na condição de Deus, se rebaixa à condição humana. Imagina como é que um corpo humano recebe o Deus de glória? Esse corpo tem que se preparar para receber o Deus da glória. Ele passa por todo o processo do ser humano, bebezinho, cresce, se desenvolve, olha que coisa. Nós sabemos ali do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, e ele voltará, ok? Mas para que Jesus veio? Para reconciliar a humanidade, porque Deus fez o ser humano para ser ali, para viver em glória com ele. O ser humano decidiu pecar, escolheu pelo pecado, entregou o governo da terra e da sua vida para Satanás, porque quando peca é isso que acontece. Meninas, eu estou me recuperando da voz ainda, tá bom? E aí, o que Jesus fala? O que Jesus faz? Para poder redimir a humanidade, tem que ser um homem, porque se o homem entregou a humanidade, é um outro homem que pode redimi-la. O diabo não ia se transformar em homem para ter a humanidade para sempre. Mas o Deus eterno, por ser tão apaixonado e amar tanto a mim e a você, ele decide se encarnar, tornar-se humano para poder ter direito legal sobre a nossa vida, se nós quisermos. Então hoje nós escolhemos por Jesus, né, mulheres? Nós escolhemos pelo Deus eterno, então logo ele agora é o Senhor das nossas vidas, tá? Então Jesus ele veio para reconciliar. Só que ele é tão lindo e Jesus é tão maravilhoso que ele nos dá muitas informações sobre algumas esferas da vida humana. Eu trouxe aqui 3 esferas. Na verdade, eu trouxe 2 esferas que Jesus trabalha e, bom, deixa eu primeiro falar dessas 2 esferas, tá? Os princípios que Jesus ensina. E agora nós vamos entender o seguinte: por acaso Jesus, ele resume a vida do ser humano a uma dinâmica espiritual? Tudo é espiritual? Muitos cristãos veem tudo espiritual e isso é um erro gravíssimo, porque Jesus ele não resume a vida do ser humano a espiritual, embora nós somos seres espirituais numa experiência física, carnal, eu sei disso. Nós somos espírito, o Senhor nos soprou sobre nós o espírito, né? E nós somos espíritos, um corpo humano. Nós vamos ressuscitar com Jesus, nós vamos ser ressurretos com Cristo. Então, o fato é que nós somos seres espirituais. Só que Jesus resume tudo a questão espiritual, tudo. Tua comida espiritual, tua saúde física espiritual. Não tem sentido, não tem lógica achar que a questão da ansiedade também é só espiritual. Quando os irmãos, né, os nossos irmãos em Cristo, muitos acreditam que são demônios, a questão da saúde mental, depressão, ansiedade, esses transtornos. Quando se diz que é um demônio, a raiva, o medo, não digo que os espíritos malignos, eles também interferem. Mas esse medo que você tem, paralisante, não é um demônio em você. É desequilíbrio emocional. Essa raiva é desequilíbrio emocional. A ansiedade, essas crises, é um desequilíbrio emocional. Quando nós resumimos a demônios, nós tiramos a nossa responsabilidade e nós entregamos para o diabo. Quer dizer, é ele quem faz. Aí eu não tenho mais que me esforçar para nada, porque eu oro e Deus tira. Olha que absurdo! É uma falta de lógica no meio cristão que nós aprendemos isso. Está mudando muito. Para a glória de Deus, o povo de Deus está sendo despertado pelo Espírito Santo para compreender que existe. Não dá para separar o mundo espiritual do emocional e do físico. É tudo muito misturado. Só que nada se resume a espiritual. É um demônio aqui, é um demônio ali. Se você vive com pessoas assim, é muito complicado, porque são pessoas que não se responsabilizam, tá? O outro é quem peca contra ela. O outro é o inimigo dela. É uns negócios malucos. Jesus ele não resume a vida espiritual, tudo espiritual. Mas ele coloca, ele veio desmascarar o que o ser humano não enxergava, que havia demônios, havia um reino espiritual trabalhando contra o avanço do reino, que dominava sobre o homem. Jesus ele veio trazer clareza que existe um inimigo das nossas almas. Ele não é inimigo de Deus, porque ninguém pode ser inimigo de Deus, porque ninguém pode lutar contra Deus.
Ele é o nosso inimigo, porque nós não temos força contra ele, nós, seres humanos. A força que nós temos vem do Senhor. Então é muito importante você entender, minha amiga, minha querida irmã, antes de nós entrarmos no princípio de cura. Jesus, ele desmascara assim, traz ali a luz, o que o ser humano não enxergava, que é sim o reino espiritual, mas ele nos traz informações importantes em outras esferas da nossa vida, que não é só espiritual. Você não fica a vida inteira, a hora toda, lutando contra demônios. Embora a nossa guerra é contra eles, como diz Paulo, sim, só que nós também temos a nossa vida do que temos que viver. Não é toda hora lutar contra o diabo. Tem que trabalhar. O trabalho é uma luta contra o diabo? Tem coisas que não tem cabimento, mas no trabalho o diabo vai tentar tirar a tua paz. É uma guerra a todo momento? É, mas não é com o diabo e demônio a todo momento. E quando uma pessoa, você está irritada com alguém? Ai, é um demônio em mim? Não, acho que não. Você, de repente, ficou bravo com uma situação que aquela pessoa fez. Você tem que ter equilíbrio emocional. E não falar que tudo é demônio, colocar nas costas do diabo uma responsabilidade que é sua, que você tem que se controlar. Você consegue entender? Eu tenho que me controlar. Existe um domínio que eu posso ter. E o que eu não posso está nas mãos do meu Deus. Eu não posso curar um cego. Eu não posso restaurar toda a conexão cerebral para aquela pessoa voltar a enxergar. Eu não posso curar, ligar a coluna daquela pessoa, fazer a ligação de cerebelo com o cérebro, com a coluna, com aquela pessoa que nasceu paralítica. Eu não tenho como fazer essas restaurações no cérebro, as conexões, eu não tenho como. Ele pode. Agora, o que está em minhas mãos? Cuidar do meu campo emocional.